Um número natural é chamado de zero ímpar quando possui uma quantidade ímpar de algarismos zero. Por exemplo, 32.021 e 8.000 são zero ímpares, enquanto 17 e o 2040 não são. Isso porque aqui no 32.021 a gente tem exatamente um algarismo zero, então a gente tem uma quantidade ímpar. E no 8.000 a gente tem 3, então a gente tem 1 e 3, então 3 é ímpar também, por isso o 8.000 é um zero ímpar. Aí o 17 não tem nenhum zero, então não tem uma quantidade ímpar. E o 2040 tem 2 zeros, também não tem uma quantidade ímpar, então ele não é zero ímpar. Aí o item A pergunta, quantos são os números zero ímpares de 2 algarismos? Então os números de 2 algarismos são todos os números a partir do 10 até o 99. Então 10, 11, 12, assim por diante, até o 99. Sempre lembrando aqui que um número de 2 algarismos, o primeiro algarismo dele nunca pode ser zero. Porque senão ele não seria um número de 2 algarismos, seria um de 1. Porque se você escrever 0,9, o 0 à esquerda não tem sentido algum. Então, a menos que o enunciado te diga que você pode considerar números com algarismo 0 à esquerda, como era o caso aqui do primeiro exercício dessa prova da segunda fase de 2022, em geral, se te falar que é um número de 2 algarismos, então o primeiro nunca é 0. Se for um de 3 também, começa no 100 e aí vai até o 999. O primeiro algarismo nunca pode ser 0. Então, sabendo disso, quantos números zero ímpares a gente vai ter com 2 algarismos? O único jeito de um número com 2 algarismos ter um número ímpar de algarismo zero é se ele tiver um único algarismo zero, porque 1 é ímpar. E 1 é o único ímpar menor que 2. Então, os únicos zero ímpares que a gente vai ter são o 10, o 20, o 30, assim por diante, até o 90. Esses aqui são os únicos, porque como eu falei, o zero não pode ir no primeiro algarismo, somente no segundo. E aí esses são todos os zero ímpares com 2 algarismos. E aí a gente pode contar aqui e ver que são 9. Então a pergunta é quantos são os zero ímpares de 2 algarismos? E a resposta é são 9 zero ímpares, porque só tem 10, 20, 30, 40 até o 90. E no item B a gente tem que contar o seguinte, quantos são os números zero ímpares de 3 algarismos? Então se a gente começar a listar aqui os números de 3 algarismos, a gente percebe o seguinte. O 100 tem 2 algarismos zero, então ele não é um zero ímpar, porque ele tem uma quantidade par de algarismos zero. Agora o 101 tem só um algarismo zero, então ele é um zero ímpar. Ele tem uma quantidade ímpar de zeros. A mesma coisa para o 102, 103, assim por diante até o 109. Aí o 110 também é zero ímpar, porque ele tem um zero, uma quantidade ímpar. Então o que você nota é que para números de 3 algarismos, a gente vai ter um número com 3 algarismos, e a gente quer que tenha uma quantidade ímpar de algarismos zero. Agora, o primeiro nunca vai poder ser zero, porque senão a gente não tem um número de 3 algarismos. Então, se o primeiro nunca pode ser zero, e a gente tem que ter uma quantidade ímpar, quer dizer que a gente só pode ter exatamente um zero. Então a gente vai ter que separar em 2 casos, que são exatamente esses casos aqui que a gente vê nos exemplos, do 101, em que o único algarismo zero é o das dezenas, e do 110, em que o único algarismo zero é o das unidades. Então a gente vai ter que contar separadamente esses 2 casos. Então vamos lá. A gente tem que pegar um número de 3 algarismos e digamos que a gente vai contar agora quantos são os números de 3 algarismos que tem o algarismo da dezena igual a 0. Então quantos números a gente vai ter com o algarismo das dezenas igual a 0? Então o primeiro algarismo vai poder ser qualquer algarismo de 1 até 9. Então a gente tem 9 possibilidades aqui para colocar no primeiro algarismo. Aí o segundo é o das dezenas. E a gente quer que ele seja igual a 0, então a gente tem uma única opção, que é colocar o algarismo 0 aqui no segundo. E o terceiro não vai poder ser 0, porque a gente quer que tenha apenas um algarismo 0. Então aqui, na verdade, eu deveria ter escrito algarismo das dezenas, o único, igual a 0. Então, se o terceiro não vai poder ser 0, senão a gente teria 2 zeros, aí teria uma quantidade par, quantos que vão poder ir aqui nas unidades? Qualquer número de 1 até 9 também, não pode ser 0. Sobram 9 algarismos. Então a gente tem 9 escolhas para a primeira opção e 9 para a terceira. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o total de números desse tipo aqui vai ser 9 vezes 9 igual a 81. Então isso aqui implica, pelo princípio fundamental da contagem, que tem 9 vezes 9 igual a 81 números no total, desse tipo em que o segundo algarismo é igual a 0. E aí, se for o algarismo das unidades igual a 0. Então, esse vai ser o seguinte caso, e vai ser similar a esse daqui. Então, se o algarismo das unidades for o único igual a 0, quantas escolhas a gente vai ter aqui para cada algarismo?
O primeiro pode ser qualquer algarismo de 1 até 9, então tem 9 opções. O segundo, ele não vai poder ser 0, porque a gente está querendo que o das unidades seja único igual a 0. Então agora o das dezenas vai ter 9 opções, de 1 até 9. E o terceiro tem que ser 0, então tem uma única opção. E aí, de novo, o princípio fundamental da contagem vai dizer pra gente que tem 9 vezes 9 igual a 81 números desse tipo no total. Então a gente vai ter 81 números em que o algarismo das dezenas é 0, é único igual a 0. E 81 números em que o algarismo das unidades é único igual a 0. Então, no total, quantos zero ímpares a gente vai ter? A soma desses dois aqui. 81 mais 81 igual a 162. E para quem está estudando para a segunda fase da OBMAP, fica como exercício reescrever aqui os argumentos de forma melhor para justificar a nossa resposta. Agora no item C a gente tem o seguinte: sabendo que há exatamente 2.196 números zero ímpares de 4 algarismos, calcule o número de zero ímpares de 5 algarismos. Então o objetivo vai ser calcular o número de zero ímpares de 5 algarismos. Então a gente poderia tentar fazer igual no item B, em que a gente tem 5 algarismos, e aí a gente iria contar a quantidade de números que tem ou exatamente um algarismo zero, porque tem que ser um número ímpar, então pode ser 1, ou exatamente 3, porque são os únicos ímpares menores do que 5. Nota que não pode ter 5 algarismos zero, porque senão o número seria 0. Mas nota que ele te deu aqui que existem exatamente 2.196 zero ímpares de 4 algarismos. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é dar um jeito de, na contagem aqui dos números zero ímpares de 5 algarismos, recair no caso dos números zero ímpares de 4 algarismos, porque daí a gente já sabe a quantidade. Então vou começar observando o seguinte: existem exatamente 9.000 números de 4 algarismos, porque eles vão desde o 1.000, 1.000, 1.001, até o 9.999. Então, o total de números que tem aqui é 9.000, excluindo os 999. E o enunciado diz aqui que tem exatamente 2.196 zero ímpares. Então, desses 9.000, a gente tem 2.196 zero ímpares, e o resto, que é 9.000 menos 2.196, são números que não são zero ímpares. Então, desses 9.000 números, a gente tem 2.196 que são zero ímpares, e o resto, que é 9.000 menos 2.196, igual 6.804, não são zero ímpares. Agora vamos considerar aqui um número de 5 algarismos que seja zero ímpar. Então ele vai ter algarismos A, B, C, D e E. E se a gente assumir que ele é zero ímpar, se ele for zero ímpar, a gente sabe o quê? A gente sabe que tem uma quantidade ímpar aqui de algarismos igual a 0. Mas aí o que acontece? Qual vai ser a ideia? A gente vai olhar para o último algarismo, que é o E. Porque suponha aqui que o ABCDE tem uma quantidade ímpar. Agora, se o E não for 0, então quer dizer que essa quantidade ímpar de zeros está dentro aqui do ABCD. Ou seja, a gente cai aqui num caso de um número de 4 algarismos que é zero ímpar, que é justamente a quantidade que a gente já sabe quanto é, porque ele deu no enunciado. Então essa que vai ser a jogada. A gente vai olhar para um de 5 e aí olhar o que acontece com o E. Se o E não for 0, e esse número aqui ABCD tem uma quantidade ímpar de zeros, então essa quantidade ímpar de zeros está no ABCD. Então o caso em que o E não é 0 vai ser o nosso primeiro caso. Aí a gente vai recair nos zero ímpares aqui de 4 algarismos. E o segundo caso vai ser quando o E for 0. Porque daí imagina que a gente tem aqui dentro desses números uma quantidade ímpar de zeros. E o E é um desses números iguais a 0. Então aí, nesse caso, o nosso ABCD, só até o D, vai ter uma quantidade par. Porque o E vai ser um dos zeros. Então dentro do ABCD só vai ter uma quantidade par. Então daí a gente vai cair nesse caso aqui dos números que não são zero ímpares de 4 algarismos, que a gente calculou ali, que dá 6.804. Por isso que a gente fez essa conta aqui dos que não são zero ímpares também. Então essa é basicamente a ideia. Agora a gente só precisa escrever aqui e contar quantos são esses números. Então vamos fazer aqui o primeiro caso que eu falei. Se o E for diferente de 0, então a gente está supondo que o ABCDE é zero ímpar, então tem uma quantidade ímpar de algarismo 0. E aí se o E não for 0, então essa quantidade ímpar tem que estar dentro do ABCD. Ou seja, o ABCD é um zero ímpar. Aí quantos números dessa forma a gente vai ter? Então a gente vai ter duas escolhas aqui. A primeira escolha é para ver quem é o número ABCD. E a segunda escolha é para ver quem é o número E. Então, na primeira escolha a gente sabe que o ABCD tem que ser um zero ímpar. Então a gente tem quantos zero ímpares de 4 algarismos? 2.196, que foi o dado do enunciado.
E quantos algarismos a gente pode colocar aqui no E, se o E, a única condição é que ele não seja 0. Então ele pode ser qualquer algarismo de 1 até 9. Então a gente tem 9 opções. E aí, usando aqui o princípio fundamental da contagem, o total de números dessa forma aqui vai ser 9 vezes 2.196. Então a gente vai ter 9 vezes 2.196, que vai dar igual 19.764. Então, essa conta aqui eu fiz na calculadora. Obviamente eu não fiz de cabeça. Na hora da prova, você pode fazer essa conta aqui no rascunho. Tem um espaço para rascunho na última folha da prova. Então a gente conclui aqui que tem 19.764 zero ímpares de 5 algarismos, em que o último algarismo, o algarismo E, é diferente de 0. Agora fica faltando fazer o segundo caso, que vai ser quando o E for igual a 0. E aí como que fica esse caso? Se o E for um número igual a 0, a gente tem ABCDE zero ímpar, então tem uma quantidade ímpar de algarismos 0. E aí se o E é um desses algarismos 0, a quantidade de zeros que tem aqui dentro do ABCD é uma quantidade que não é ímpar, porque a gente tirou 1. Então, esse número ABCD não é zero ímpar. E aí a gente sabe quantos são os números de 4 algarismos que não são zero ímpares. São esses 6.804 que a gente calculou no começo. Então, como vai ficar aqui? A gente vai ter duas escolhas de novo. A escolha para o ABCD e a escolha para o algarismo E. E aí a gente sabe que tem que ter 6.804 possíveis escolhas aqui, de números que não são zero ímpares, de 4 algarismos. E nesse caso, o E tem que ser igual a 0. Então a gente tem uma única possibilidade aqui. Agora não tem mais 9 possibilidades, tem uma única porque ele tem que ser 0. Então a gente vai ter, pelo princípio fundamental da contagem, 6.804 zero ímpares de 5 algarismos, em que o E é igual a 0. E portanto, no final, basta a gente somar aqui. A gente calculou quantos zero ímpares tem onde o último algarismo é diferente de 0, e quantos zero ímpares tem onde o último algarismo é igual a 0. Então o total de zero ímpares de 5 algarismos vai ser a soma dessas duas quantidades, que vai dar 26.568.